Olá, eu sou o professor Gustavo Batista. E eu, professor Gustavo Ferreira. E esse é o podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. O maior podcast em língua portuguesa sobre sensoriamento remoto e geotecnologias. Do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o segundo que a gente está fazendo como videocast também. A nossa experiência na semana passada com o episódio 134, quando falamos de automatização de processos, foi muito interessante. Essa plataforma que a gente utiliza está disponibilizando em vídeo no Spotify e em áudio nas demais plataformas de podcast. Então nós fizemos uma enquete com a nossa audiência ao longo da semana, tanto nas redes sociais como no próprio Spotify, e ganhou os dois formatos. Então nós vamos manter, né? Eu e o professor Gustavo Ferreira, que já está aqui, vocês estão vendo a ilustre presença do professor Gustavo Ferreira, e a gente vai falar hoje, né, no nosso episódio 135, nós vamos falar sobre os 10 melhores softwares FOSS para geotecnologias. Lembrando que FOSS é Free Open Source Software, ou seja, um software livre, né, e de código aberto. Então a gente não está falando de software proprietário, até porque a gente vem fazendo já há algum tempo, Gustavo e eu, a divulgação de softwares livres para gerar autonomia, né, Gustavo? Então é interessante a gente focar nessas possibilidades, né? Uma boa noite para você, meu querido, tudo bem? Boa noite, professor, boa noite, pessoal. Já começou... Boa noite, bom dia, boa tarde, bom ou seja, dia. Né? A gente está gravando à noite, mas... Isso, enfim. a gente costuma gravar à noite, acaba falando boa noite, e parece que tá vindo calorzinho aqui, né? Eu já tô de regata, eu sou Exato. calorento pra caramba, e eu curto mais um friozinho, mas é isso, né? A expectativa é umidade abaixo aí dos limiares saudáveis, Consideráveis né? saudáveis, né? E muito calor. Mas a gente Exato. vai passar por isso. E hoje a gente vai tratar desse assunto, né, que é fazer esse formato de lista, né? Lista dos 10 melhores, lista dos 5 melhores. Sempre é um pouquinho polêmico, porque são os 10 melhores na nossa opinião, né? Claro. Na nossa humilde opinião. Às vezes pode chegar um pessoal é comum que chegue, né? O pessoal fala, mas você esqueceu de tratar desse, você esqueceu de tratar daquele. Tudo bem. Faz parte. Não tem como a gente conhecer todos, né? Literalmente todos os softwares ou todas as plataformas de geoprocessamento, de geotecnologias. Então aqui a gente trouxe a nossa vivência, né? essa lista com base na nossa vivência, com base no que a gente já tocou de fato, né? Que nada do que está nessa lista foi uma pesquisa no Google, qual é o software mais utilizado. Não, esses são os melhores que nós utilizamos. Exato. A gente vai falar dos 10 melhores, mas a gente, claro, vai prestar uma homenagem ao primeiro também. Então a gente acaba falando de 11, não tem problema. É porque o primeiro não está mais disponível, então é mais um recordar, né? Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria chamar a atenção da questão dos softwares livres e de código aberto. Por que a gente bate tanto nessa tecla? Porque a gente cada vez mais percebe uma quantidade muito grande de pessoas, né, trabalhando com geotecnologias, as mais diversas, de forma mais variada possível, seja com processamento de imagens, seja em SIG, seja em banco de dados, integração, dados georreferenciados, os mais diversos, enfim. Existe uma possibilidade muito ampla e um oceano azul aí para ser navegado por quem quiser atuar na área de geotecnologias. Isso a gente vem percebendo, a quantidade de pessoas, né, players que estão aí no mercado e apresentando, né, possibilidades de tecnologias ligadas às questões geográficas é muito grande. Mas a gente tem sempre em mente o seguinte, que o mercado ele sempre busca
um profissional que tenha pelo menos 3 características. Você que me acompanha e é o professor Gustavo Ferreira já deve ter ouvido isso diversas vezes, mas é sempre bom a gente ressaltar. Primeiro pilar que embasa a construção desse profissional desejado do mercado, pelo mercado, é conhecer a teoria que está por trás de cada processamento. Ou seja, o indivíduo não é um aventureiro, ele não é um entusiasta, ele é alguém que sabe o que está fazendo. Ele conhece a teoria, ele está embasado, então ele sabe que se ele fizer tais e tais procedimentos, ele vai chegar no objetivo que ele quer. O segundo pilar que vai embasar a construção desse profissional que a gente tem visto, e eu falo sobre isso com muita tranquilidade, porque toda semana eu recebo demandas de pessoas pedindo profissionais da área para que sejam indicados. Essa semana mesmo foram 2 pessoas que me procuraram para projetos, inclusive internacionais. E aí a gente percebe que a segunda etapa, a segunda característica mais desejada é do indivíduo que sabe processar independente do software que é colocado para ele. Ou seja, ele sabe processar em interface gráfica, sabe processar em programação e, ao mesmo tempo, ele não fica refém de nenhum software. O software pode ser descontinuado. A gente vai falar, por exemplo, de um deles que foi descontinuado, o que é uma pena, mas foi descontinuado. E é uma opção, né? E a terceira característica mais importante é que ele sabe interpretar os resultados. Então, ser capaz de interpretar os resultados faz toda a diferença. Então, é o cara que conhece a teoria, sabe processar e interpreta os seus resultados. Esse é o cara desejado no mercado de geotecnologias, né? Essa é uma característica, por exemplo, do Gustavo, que é um dos caras que eu indiquei para atividades profissionais na área de geoprocessamento e está aí desenvolvendo seu trabalho com extrema eficiência, sendo elogiado pelas pessoas que me procuraram para que eu indicasse ele. Então, eu fico muito tranquilo com relação a isso. E durante muito tempo, Gustavo, a gente via que existia um mal-estar por parte, principalmente, de pessoas que estavam acostumadas com softwares proprietários e que argumentavam que software livre não era viável porque não tinha uma assistência técnica, não tinha um suporte técnico, né? O que é extremamente importante quando você está desenvolvendo um projeto, você ter pessoas que possam te ajudar. Só que pode não ter um suporte técnico, mas tem comunidades associadas que são extremamente ativas e altamente colaborativas. Então, não vejo nenhum problema, não sinto falta, tá? Não sinto falta de software proprietário, apesar de ter acesso a softwares proprietários na universidade, mas mesmo na universidade eu prefiro trabalhar com softwares livres. É muito mais tranquilo, né? Muito mais tranquilo. Eu acho que é legal para a gente também aprender, né? Então, o software livre ele tem esse caráter, né, de comunidade e tal, e de divulgação, de disseminação, enfim, do conhecimento em todas as esferas, né? Desde implementamos o algoritmo tal nesse software. Em qual linguagem, como foi feito isso, tudo isso é disponibilizado. Né? E tudo isso está passível de correções e reportes pelos próprios usuários. Né? Então é muito comum você entrar no GitHub aí de um Grass, Saga, enfim, qualquer outro software livre, e você tem uma aba de issues, né? Onde você fala lá, no algoritmo tal, tá dando um bug ou não tá dando o resultado esperado, porque uma coisa a pessoa vai tentar rodar e ele simplesmente não roda ou não te traz resultado nenhum. Outra coisa é ele trazer um resultado e esse resultado não é o esperado. Não é coerente, e aí, né? Não é coerente. E isso vai muito na linha da pessoa, do usuário, que conhece muito do processamento e daquele procedimento, né? Qual o resultado que aquilo ali vai ter que me gerar, né? Porque às vezes você pode rodar e se você não tem esse conhecimento, você passa adiante. E tanto faz. Eu lembro que teve uma issue muito importante no Snap para o processamento do Sentinel-1, que na criação da matriz de covariância, a C2, um dos elementos da matriz estava invertido, né, de posição.
Então, são 4 elementos, né? Aí eu acho que o 4 estava invertido com o 3. E isso é um detalhe do detalhe. Quando você olha no código, o código é imenso. Tem só o Snap, quando você olha no GitHub, o Snap é feito em Java, né? Ele é todo divididinho por módulos. Então só esse módulo de processamento, ele deve ter, sei lá, 500, 600, 700 linhas. E um pedacinho de uma linha que estava errado. E isso foi um usuário que gerou a matriz C2, foi olhar os resultados, a matriz gera. Sem problemas, né? Porque Sim. computacionalmente funciona. Aí o cara gerou, deu uma olhada e falou, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Aí o que ele fez? Foi lá no GitHub, lá no No código-fonte. issues, né? Olhou, E isso, aí depois reportou os issues, né? ele olhou e reportou. E aí o pessoal, prontamente, a equipe de desenvolvimento, eles ficam de olho, o pessoal, eles são muito prestativos, assim, e tal. E eles estão sempre de olho nessas questões. E aí, assim, no outro dia já estava corrigido. Então isso é muito importante. E esse caráter, assim, ele é quase que exclusivo da comunidade de software livre, né? Porque você tem Exato. muita gente trabalhando e muita gente utilizando. Uhum. Então logo você tem um produto mais redondinho, porque as pessoas que estão utilizando vão acabar reportando alguns bugs, algumas incoerências. E como tem muita gente trabalhando, esse negócio vai ser resolvido rapidinho. Sim. Né? Exato. Eu, inclusive, vejo. A gente tem muito disso na nossa comunidade do Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto, que é uma comunidade no Discord, exclusiva para os nossos alunos, né? E agora, por exemplo, eles estão discutindo muito a eficiência do CentiCore 2.90, né? O 290, como ele é apresentado. O 280 rodava tudo certo. E os caras dizendo, o professor fez a aula no 280 e deu tudo certo. Agora no 290 o resultado está igual ao da imagem L1C, depois de rodar a correção. E é um modelo de transferência radiativa. Então a gente começa também a discutir isso num âmbito mais interno e depois a gente leva isso para as considerações maiores, né? Mas vamos começar falando sobre, antes da gente falar dos 10, vamos falar sobre o Cosmo, que foi o primeiro dos softwares livres, né? Ele teve aí, eu vi algumas coisas ainda sobre alguns downloads deles, de versões dele em 2019, mas depois disso o site está fora do ar, você não tem mais acesso. Tem alguns vídeos no YouTube que disponibilizam por meio de repositórios de dados, né, de arquivos e de programas. Eu, inclusive, consegui baixar uma das últimas versões para Windows do Cosmo, num portal do YouTube, né? Mas vamos falar sobre ele. Vamos falar sobre ele. Assim, para quem não conhece, é Cosmo com K, né? Cosmo Giz. E é espanhol, né? Isso. Desenvolvido na Espanha. Tinha a interface traduzida para o português, né? Isso. Ele tinha tradução, né? Até pela proximidade com Espanha, Portugal, né? Exato. E ele foi um dos primeiros a ser divulgado assim em larga escala, né? Porque é claro que existiam outras iniciativas, né? Bem mais anteriores, mais inclusive, Isso. como é o caso do SGI, né? Exatamente. Do INPE, Mas ele já tinha uma interface, vamos dizer assim, um pouco mais moderna, né? Porque o que acontece é esse tipo de software mais acadêmico, né? Para aplicações acadêmicas, eles eram muito. A parte estética mesmo era deixada um pouquinho de lado, né? A gente sabe, os primeiros aí era. Tudo você via parecia que você estava no Windows 95, assim, aquelas telas mais, né? O negócio com canto bem acentuado e tal, sem muita preocupação com isso, porque a preocupação era você rodar o negócio e deu certo. Né? Era com o resultado e não com a interface gráfica. Isso, né? Isso. Então, experiência do usuário, né, que é um termo que a gente utiliza aí hoje em dia, era um pouquinho deixado de lado. E o Cosmo foi um dos primeiros que veio com uma interface um pouquinho mais bonitinha e tal, para a época, né? E eu lembro de usar bastante o Cosmo para buffer interno. Porque a gente até estava comentando antes sobre, você usou esse, usou aquele e tal. E eu falei que, bom, o Cosmo eu utilizei bastante, mas eu fazia uma única coisa, que era o buffer interno, porque
ou não tinha nos outros, ou eu não Uhum. sabia onde estava nos outros. Mas no Cosmo eu sabia, e o do Cosmo funcionava muito bem. E eu lembro, inclusive, que ele aceitava buffer interno tanto em graus quanto em Uhum. metros. Né? Então você podia colocar ali e tal, e ele conseguia rodar e rodava muito bem. Eu lembro que não tinha problema de vértices, né? Às vezes quando você cria o buffer, ou ele coloca muito vértice e o polígono fica muito pesado, ou ele coloca pouco e o polígono acaba não ficando com curvas suaves, né? Uhum. Mas ele fazia isso muito bem, é claro que tinha um monte de outros procedimentos. Como o professor comentou aí, ele é espanhol, né? É desenvolvido foi desenvolvido pela companhia que chama SAIG, SAIG, né, que Uhum. é em espanhol, então é Sistemas Abiertos de Informação Geográfica. Uhum. É o nome da companhia. Ele foi desenvolvido em Java, né? É uma coisa que a gente vai ver bastante nesses sobre linguagem para fazer esse tipo de aplicação são essas linguagens que são mais performáticas em termos de velocidade mesmo, sabe? Uhum. Então você vai ter Java, C++, né? C++, Uhum. C. Então vai ter bastante isso porque são linguagens que são extremamente performáticas em termos de sistema. Né? Uhum. É claro, não é alto nível, a la Python, R, Julia, enfim, é um pouquinho difícil de escrever, tá? Java, principalmente, eu tenho uma dorzinha com Java, assim, eu não curto muito, mas é um pouco chatinho, mas é muito, muito, muito eficiente para esse tipo de coisa. Então a gente vai ver muito esse tipo de plataforma de software construído com essas linguagens. E o que é legal é que, mesmo naquela época, mesmo né, na época do lançamento, ele já era o que a gente chama de cross-plataforma, né? Ele rodava em um Windows, ele rodava em Linux, ele rodava em Multiplataformas, né? isso, Uhum. em BSD, né? Em macOS, enfim. Então ele já tinha esse esquema de ser multiplataforma e também das traduções, né? Você tinha tradução em inglês, espanhol, português, italiano, né? Enfim, alemão. E era muito bem traduzido, né? E muito Uhum. bem amigável a interface dele, né? Exato. Infelizmente foi descontinuado, mas assim, acontece, né? Coisa que é normal. Às vezes existem outros, inclusive a maioria dos que a gente vai falar aqui, que é, acabaram tendo muito mais adeptos. É questão Uhum. das pessoas, o time de desenvolvimento, ele acompanha isso, quantidade de downloads, né? Review do usuário, o Sim. retorno, né, a avaliação do usuário quanto àquilo, o reporte Uhum. de problemas ou não. Então, se o negócio vai esfriando, não tem mais gente baixando, não tem mais gente né, fazendo review positivo disso aqui, não faz muito sentido você continuar desenvolvendo. Até porque de um tempo para cá vem uma enxurrada de outras plataformas. Né? Exato, exato. E é interessante porque uma característica que eu vejo muito forte nesses softwares livres e de código aberto em geotecnologias é que eles, na maioria das vezes, eles têm um misto de SIG e PDI. Sim, Quase todos eles, sim, né? E se não são específicos para PDI, aceitam plugins ou add-ons que fazem esse tipo sim. de resultado, esse tipo de processamento. Sim. Então é muito legal isso, você vê essa integração. Isso era uma coisa que a gente tinha inicialmente em softwares. Quando eu comecei com. Eu já contei essa história aqui no podcast, mas quando eu comecei com Citim e SGI, eram dois programas, e depois a gente foi para o Idrizi. E o Idrizi, que era um software proprietário, de uma universidade, da Clark University, né? Tinha um cara lá que desenvolvia esse software e ele era esse misto, né, dos dois. Isso era muito legal. Depois as coisas foram se especializando um pouco mais, aí você passa a ter software mais para SIG, mais para PDI, mas a gente percebe que há uma tendência nos FOSS, né, nos softwares livres e de código aberto, essa tendência da multiplicidade de processamentos. Isso é Sim. bastante legal, né? Isso vai muito também por conta do profissional, né? O Uhum. profissional de geotecnologias,
via de regra, ele não vai ser o cara só do vetorial, ele não vai ser o cara só do vetor ou ele vai ser o cara só do raster. Ele vai Uhum. ter que lidar com as duas formas. Então, é muito comum a gente ver, desde, né, década de 90 e tal, os SIGs tratando de PDI também, né, e a Uhum. parte de geoprocessamento. É claro que tem distribuições, né, diferentes. Por exemplo, um Cosmo da vida, eu diria que ele era ali uns 70-30, né? 70% geoprocessamento, 30% PDI. Uhum. Outros já é o contrário, 70% PDI, 30% geoprocessamento. É. Então, vai da criação do software, né, do propósito para o qual ele foi criado, Uhum. né, de onde ele saiu também, né, saiu de uma universidade, saiu de um contexto de uma empresa igual o Cosmo, né, Uhum. isso também, a decisão comercial também importa. Com certeza. Bom, então vamos falar dos 10 melhores softwares. A gente já fez aí a nossa homenagem ao Cosmo e a importância que ele teve nessa divulgação. Em 10º lugar, nós vamos tratar do SOP. O SOP é um sistema de processamento de imagens da Agência Espacial Argentina, da CONAI, e é um software, eu particularmente já utilizei. Ele é muito interessante porque ele tem os sistemas, os módulos de processamento dele são todos baseados nos algoritmos clássicos. Então, se você pegar, por exemplo, o livro do Álvaro Crosta de processamento, a gente teve com o Álvaro há pouco tempo, e já fica a dica, em setembro nós vamos fazer uma masterclass com o Álvaro de processamento, né, ao vivo no YouTube, umas 2 horas, 2 horas e pouco aí de processamento, para a gente conhecer e estudar e conversar sobre a técnica Crosta. E o livro do Álvaro, ele tem os algoritmos mais clássicos, porque ele é um livro de 92. E o SOP, ele mantém essa mesma estrutura. Então, é quase como você pegar o livro do Álvaro e você ter um software com todos aqueles algoritmos ali implementados, ou boa parte deles, para você poder trabalhar. Ele também é multiplataforma, porém ele é para Windows e para Linux. Ele não tem uma versão macOS. Eu, durante um tempo, trabalhei com macOS e acabei deixando um pouco de lado. Mas ele é um softwarezinho bastante simples, pequeno. Por exemplo, a versão para Windows dele tem 16.6 MB, a versão de instalação, a versão 3.0.0. E é um software que você resolve boa parte do que você precisa. A Conai tem um outro software que é mais educacional para visualização, que é o 2MP, mas o SOP, que é Software de Processamento de Imagens, é um software bastante interessante. Infelizmente eu não criei nenhuma aula no PDI-SL com ele, mas ainda há tempo, ainda vou fazer isso para colocar mais um software nessa discussão. Eu acho, assim, eu arrisco aqui que esse vai ser o mais desconhecido Com pelos certeza, nossos ouvintes, né? com certeza. E é bacana até que a gente vai acabar instigando o pessoal a procurar e eles vão encontrar alguns treinamentos, né? A Conai ministra alguns treinamentos Sim. e são dados, né, no SOP. Não, agora os softwares que eles estão, os treinamentos que eles estão fazendo, eu sei porque eu fiz recentemente 2 dos 3 Ah, cursos deles. Em função da utilização de dados SAR, porque eles têm um treinamento de dados multispectrais, da faixa sim. ótica, eles têm um outro treinamento também para processamento de dados de radar, e tem um outro para dados oceânicos, para cor de oceano, que é uma área muito, muito importante. Né? Uhum. Esse de cor de oceano eu não cheguei a fazer, mas os outros 2 agora eles estão optando pelo Snap. Eles estão fazendo o Ah, curso todo no Snap porque eles estão utilizando os dados da constelação Copérnicos, e quando eles vão trabalhar com radar, porque eles têm um radar, né, uhum. eles têm, em conjunto com a União Europeia, um radar, né, um SAR na banda L, né, que eles disponibilizam alguns dados para o curso. Né? São cursos Certo. bem interessantes, bastante legais. O problema é que você tem um cronograma de execução. Eu acho que para cursos virtuais o ideal é que o indivíduo tenha tempo de fazer.
Eu já me matriculei, por exemplo, uma vez e não consegui concluir, depois eu me matriculei de novo e concluí os 2 Sim. cursos. Muito legal, bem básico, mas eles não estão usando o SOP. Eu acho uma Ah, pena porque poderiam, inclusive, verdade. divulgar, né, Sim. o software deles. Mas assim, se a gente olha, por exemplo, a interface, você falou do Snap, a carinha ali do SOP, ela é um pouquinho parecida com o Snap, né? Sim, lembra, Então, lembra. provavelmente eles foram desenvolvidos em plataformas parecidas, né? É, É, mas assim, vale a pena a gente, né, ir atrás desses treinamentos e, enfim, como você mesmo disse, é bem levinho, né, o software. exato. Vale a pena você fazer o download ali, testar, dar uma brincada, abrir uma cena, rodar um algoritmo e tal, porque é muito bacana. Isso. É bem legal, bem legal. Fica a dica aí, então, o SOP da Agência Espacial Argentina, a CONAI, tá certo? Bom, em nono lugar, a gente tem o SAGA. O SAGA, que é o Sistema para Análises Geocientíficas, né, automatizadas, é um misto de SIG e de PDI, né? E ele está implementado no QGIS, ou seja, quando você instala o QGIS, ele vem, você pode fazer a instalação dele separado. Ele tem um site, né, SagaGIS, né, que você vai conseguir baixar os dados. Ele também é multiplataformas, né? Ele tem versão aí, está agora na versão 8, né? E o Saga 8 você tem aí várias possibilidades e uma relação bastante interessante com principalmente estudos de bacias hidrográficas, Isso. análises topográficas. Tem a API Python também para você poder Isso. fazer, né, essa interface de aplicação de programação, né? E é um software muito legal. Ele aqui ele é mais SIG do que PDI. Esse aqui tem mais estruturas para elaboração de mapas, para trabalhar com tabelas, diagramas, né? E tem, claro, um módulo específico também para classificação raster, né? Eles Isso. consideram aí os dados raster, então tem alguma coisa em termos de manipulação de dados, filtros de suavização, de passa alta, de detecção de bordas, né? E além disso, alguns algoritmos tradicionais, como distância mínima, máxima verossimilhança, e tem também módulos para você fazer segmentação da imagem para classificação, utilizando classificação orientada a objeto, né? Sim. É, Além de um o, bom pacote estatístico e ter toda uma discussão específica para estudos de bacias hidrográficas. Isso, o Saga, eu lembro de começar a utilizar o Saga é meio burocrático, né? Você tem que, Bastante. para você abrir um arquivo ali, pelo menos, né, faz um tempinho que eu não utilizo a interface gráfica do Saga, mas para você abrir um arquivo você tinha que fazer uma série de passos e tal, tinha que dizer qual tipo de arquivo você quer abrir, você não poderia clicar e arrastar uma imagem, você tinha que Sim. dizer que era um raster, tal. E eu lembro, eu estava no estágio no Ministério do Planejamento em 2012, eu acho, 12, 13, e a gente utilizava esse cara para fazer um índice, né, com base em modelo digital de elevação que chamava Wetness Index, né, que é um índice de Umidade. que seria um equivalente à área alagada ou alagável, né? Entendi. E aí a gente colocava ali o SRTM, né? Rodava uma série de algoritmos de pré-processamento, né? Para corrigir algumas imperfeições do SRTM e depois rodava o índice. Eu lembro que era assim, para a gente aprender para fazer a primeira rodada de processamento, assim, foi um parto. Mas depois a coisa fica um pouquinho mais intuitiva e ele acaba sendo bem legal. Eu lembro que era muito performático, ele utiliza como base para os processamentos, né, assim, de mais comuns, né, corte, buffer, enfim, rasterização, poligonização. Ele utiliza o GEDAL e ele utiliza o GEDAL
não é a API, né? Porque para quem não sabe, as pessoas costumam achar que o GDAL é escrito em Python. O GDAL é em C++, Uhum. tá? E aí a gente tem a API Python, a API R, enfim. Assim como o Saga também é escrito em C++, e a gente tem a API Python e a API em R também, né? A Uhum. gente tem um post utilizando o Saga em R, né? Eu posso inclusive fazer um outro nessa mesma pegada. Mas, enfim, é um software muito bom. O pacote de geoestatística dele é muito legal, de interpoladores também é muito legal, e esse de classificação também é muito bacana. Tinha um probleminha na época Uhum. que eu utilizava, né, nessa época de 2012 e tal, que ele tinha um limite de pixels que você poderia rodar, Uhum. né? E isso acontecia com frequência, então às vezes eu colocava uma série temporal muito grande ali para classificar e ele acabava reclamando, né? Mas com certeza esse negócio já foi ultrapassado, né? Até porque eu já utilizei alguns algoritmos do Saga no QGIS para imagens Isso. gigantes e Uhum. rodou Roda tranquilamente. sim. Eu abri aqui o QGIS para dar uma olhadinha. Ele tem aqui um Climate and Weather Tools. Aí tem um monte de coisas aqui para dados meteorológicos, bastante interessante. Ajuste de pressão do ar, variáveis bioclimáticas. Estou fazendo só uma leitura Sim. rápida. Land surface temperature, cobertura de neve, soil water balance, né? Sunrise e sunset, enfim, tem muita coisa legal aqui Sim, no sim. módulo. Depois você tem as características, né, os features, aí você tem linhas, polígonos, pontos, tools, transectos. Aí a classificação, aí ele tem matriz de confusão, tem árvore de decisão, K-means, classificação supervisionada para raster, tem o Isodata, que é um classificador não supervisionado, não um clustering bastante interessante. Tem uma análise de máxima entropia, segmentação, está implementado suporte vector machines, que para mim é novidade, né? IHS, sharpening, enfim, tem Tem muita Brovey, coisa, né? tem muita coisa. Tem muita coisa de você utilizar fusão de dados, né, análise de índices de vegetação. E aqui é interessante porque pela lógica, olha só, Vegetation Index, baseados em declive, baseado em distância. Aí tem lá Enhanced Vegetation Index, bastante legal. Isso, E isso aí eu ia fechar aqui comentando sobre o Saga, que o Saga é alemão, né? uhum, E ele foi desenvolvido no contexto de uma universidade, né? uhum, Então ele é acadêmico uhum, e alemão. Então ele é todo durão, todo rígido, assim, né? Bem, como eu falei, bem burocrático. E uhum, ele tem essas divisões muito bem definidas entre os algoritmos e sim. também nas telas, né? Você consegue ver isso impresso nas telas. Eu não sei como está agora a interface gráfica, né? Porque a Eu gente tenho utiliza usado via mais no QGIS, né? QGIS, exato. Mas eu lembro que a interface gráfica, assim, era bem Windows 95 Bem mesmo. hard, né? É, E já que a gente está falando de software que a gente precisa dar uma trabalhada para poder visualizar, acessar os dados, né? Em oitavo lugar, vamos colocar o Grass, que eu acho um software fantástico, que está sim. integrado também ao QGIS quando a gente instala, mas a gente sabe que ele não é um software muito amigável à primeira vista, né? O professor Carlos Groman vai discordar, né? Ele ama o Claro, Graz. claro, exato. Já teve com a gente, muito querido. Inclusive fizemos uma live, né, de processamento, criando um add-on que a gente precisa inclusive retomar, né, Sim, sim. para terminar de implementá-lo, né, para disponibilizar. Mas eu acho o Graz assim fantástico e muito poderoso e hoje tem caminhado, pelo menos o Groman tem feito algumas discussões nesse sentido, para uma interface gráfica cada vez mais amigável, porque realmente não era. No início era muito complicado se trabalhar com o Grass, né? Mas eu coloco ele aí tranquilamente dentre os 10 melhores e um software fantástico que dá para você fazer muita coisa interessante. Sim. Né? Tem a lógica de estruturação dele, aquela questão da imagem e do raster. Ele Né? separa entre essas duas classes, né? Isso. Então tem algoritmos para você rodar
num formato raster, né, que eles começam sempre com R ponto o nome do algoritmo. Exato. E no formato imagem que começa com I. Então, I ponto o nome do algoritmo. É. Lembrando que, assim como o Saga, o Grass também tem API Python, também tem API R, né, e a gente também tem post sobre isso. Muito legal, muito legal. O raster ele é bastante extenso, mais extenso até do que o de imagem, e a lógica dele ali é você trabalhar um raster que pode ser um modelo numérico de terreno, enfim, e o imageamento aí sim, imagens de satélites, algoritmos mais específicos para isso, né? Eu diria que ele é um 70-30, 70 geoprocessamento, né, por conta do módulo raster, e 30 PDI. Exato, exato. Aí vem um software que eu particularmente tenho um carinho enorme, uso numa disciplina específica para agronomia, porque eu acho ele sensacional e com um monte de coisa legal para quem é da área de agronomia, que é o GVSig. Eu sou fã de carteirinha do GVSig, utilizo, como eu disse, nas minhas aulas, acho um software muito legal. Claro, você precisa se adaptar, mas você tem boas publicações a respeito. Também é um software da comunidade europeia, desenvolvido, né, prioritariamente na Espanha, e eu acho que tem uma relação muito bacana. Também é um software leve, né, são para 64 bits no Windows, você tem aí 429 MB, e você tem as versões Portable, que você pode colocar para rodar a partir de um pendrive. Então, assim, eu, durante a pandemia, com as aulas virtuais, eu usei muito. Os manuais são muito tranquilos, muito bem organizados, e ele tem uma questão que eu acho muito bacana, que é aquele módulo que ele traz consigo e que o Cosmo também utilizava, que é aquela questão Meu Deus do céu, eu tô ficando velho. Como é que é o nome, cara, daquele módulo? Sextante. Sextante. Eu sabia que eu ia lembrar. O sextante. Que ali você tem muita coisa legal implementada para o pessoal da agronomia, tem muita coisa legal, muita coisa bacana. E eu acho o GVSig, dentro desse contexto, o nosso 7º melhor software. A gente está fazendo do 10º para o primeiro, né? Eu sou fã do GVSig. Qual é a sua visão com Eu relação a gosto ele? muito também. Eu comecei a utilizar o GVSig junto com o QGIS. Assim, na mesma época que eu comecei a usar o QGIS, né? Foi quando o QGIS estava na versão 1.8, a Lisboa. E eu lembro que nessa época Tu é eu velho, achava... hein, cara? Tu é Sou, tá velho. vendo? Versão 1.8, você é velho nesse 1.8. negócio, hein? Tá rodado. Pô. Sou trintão, né? Estamos na versão 3.26, né? Exatamente. Isso porque teve Você um vê. monte aí. Estamos falando de long term release. A 3.26 ainda não, agora ainda é a 3.22 a long term release. Mas a usual para teste ali, que está sendo batida para ver bug e tal, tá na versão Buenos Sim. Aires, né? Isso. 3.26. Mas, cara, eu lembro de fazer sempre essa comparação, né, entre GVSig e Quantum GIS, mais antigo, e eu gostava, eu achava muito mais intuitivo, mais facinho de utilizar o GVSig. Com certeza. Era muito facinho de Eu acho utilizar, que cara. para graduação é um software muito Isso, bacana para você utilizar. exatamente. Você não É deve muito na bom. graduação, isso é uma percepção minha, eu sempre faço uma separação entre software profissional e software educacional. Eu acho que tem algumas coisas que são legais para os meninos aprenderem. Depois a gente vai para algo mais robusto, para o cara poder executar as coisas. E dentro dessa lista aqui, Saga, Grass, esses softwares são todos softwares que são profissionais. Eu considero o GVSig também, mas ele Sim. tem um carinho didático para com os estudantes muito grande. Ou seja, o cara vai ter facilidade ali para utilizar com muita tranquilidade. Sim. E o primeiro contato que a gente tem falando assim de software, ele é muito importante porque se você entende, né, a dinâmica ali, porque se a gente pega essas interfaces gráficas e traça uma média, vai ter coisa ali que vai, né, vai estar sempre naquele lugar.
ou uma estrutura, enfim, um menu que vai ser bem parecido entre eles, uma forma de disposição dos dados. Uhum. Então, dá para você evoluir e ir para softwares um pouco mais burocráticos, né? Se você começa em um que é mais tranquilo, mais didático. Com E aí você não certeza. vai se frustrar, você vai desenvolver mais rápido, né? Porque a Uhum. gente sabe que quando a gente está começando, a gente quer resultado. A Exato. gente quer ver o negócio, pô, deu certo, é isso que eu espero, eu quero isso. Eu Uhum. consegui fazer isso com poucos cliques ou escrevendo pouco. Então, se você tem esse fôlego, esse ânimo logo no início, aí você consegue continuar por mais tempo, né? Com E aí, certeza. e aí encontrando esses outros que são mais complicadinhos de trabalhar. É. Eu, inclusive, amanhã de manhã vou dar aula para graduação no GVSIG para fazer composição colorida, expansão de contraste para a moçadinha lá da agronomia, numa disciplina que eu dou que não tem processamento, mas pela minha Uhum. liberdade de cátedra eu embuti um monte de aulas de processamento para os caras saírem sabendo fazer Sim, tem que alguma coisa. saber. E vão terminar fazendo Threshold Cap, que tem vários modelos implementados no GVSIG. Então é algo Maravilha. bastante interessante para a gente trabalhar com eles. Em sexto lugar, vou colocar um software que tive uma notícia muito triste recentemente do nosso amigo Hermano Falcão, que deve estar com a gente em breve aqui no episódio do podcast, para a gente falar sobre os cursos, né, de geoprocessamento nos institutos federais. E aí convidei o Hermano, ele está para me dar, ele está fazendo umas atividades e tal, verificando umas coisas, mas já confirmou que em breve vai estar com a gente. Provavelmente eu vou fazer um esforço para que no próximo episódio ele já esteja aqui com a gente, tanto no videocast como no podcast, para que a gente possa, né, aproveitar a experiência do Hermano com os cursos superiores de geoprocessamento dos institutos federais de tecnologia. E o Hermano me trouxe uma notícia de que num dos cursos que estava fazendo no INPE, ele recebeu a notícia de que o Spring, que é o sexto colocado aqui da nossa lista, está na sua última versão e não teremos novas versões do Spring. Ou seja, Uma pena. vai ser descontinuado, o que era natural em função da biblioteca TerraLib, TerraView, TerraAmazon, enfim. Então, é algo que se esperava. Mas é o herdeiro do CITIM, do SGI. Também não é fácil para você começar, Sim. né? Você precisa criar um projeto, um banco de dados e tal, mas uma vez que você entende qual é a lógica de ingresso dos dados, é um software bastante poderoso, mas mais embarreirado do que esses outros que eu falei do INPE, né? O TerraView, o TerraAmazon, que são mais simples de serem utilizados. Mas ele tem, para mim, e é um misto também de SIG e PDI, como o anterior, o GVSIG, né? Mas ele tem, para mim, algo que eu acho fantástico, que é esse aprendizado que os primeiros softwares tiveram e essa primeira iniciativa da comunidade brasileira de geoprocessamento. Porque aí a gente está falando de softwares feitos aqui, por Sim. pesquisadores daqui, com pessoas que trouxeram vivências do exterior e que implementaram ali, né, nessas plataformas. Então eu rendo sempre a minha homenagem ao Spring, que para mim é um software fantástico. Eu espero continuar, né, que eles disponibilizem sempre a última versão e a gente fique com ela aí disponível para a gente poder utilizar. Por muito tempo ele foi a vitrine dos algoritmos desenvolvidos pelos pesquisadores aqui do Brasil, né? Uhum. Então você tinha alguma coisa, acabou de sair, o cara acabou de publicar, vamos colocar isso no Spring e tal, Uhum. né? Modelo Implementar isso linear de lá. mistura espectral, quando o Yosio volta Exatamente. do doutorado, a lógica, né, durante muito tempo o Spring foi, se não o único, né, era um dos pouquíssimos softwares que a gente tinha um modelo linear de mistura espectral para trabalhar, Pois né? é. E seguindo toda a teoria bonitinho e tal. E havia problemas nas versões anteriores dos outros softwares do INPE, mas a gente tem ali no Spring essa possibilidade. Fusão como integração de dados, né, que é uma coisa que vinha do CITIM. Isso é muito interessante. Não impede que se faça pan-sharpening, mas você tem essa potencialidade. Então, esse sexto lugar, para mim, é uma homenagem ao Spring e, ao mesmo tempo, é quase uma despedida, porque
Se for descontinuado, a gente vai ter que migrar para outros. Mas eu fiz o primeiro curso de Spring, que foi dado aqui na Universidade de Brasília, porque quando eles lançaram a versão para Unix, a primeira versão, o INPE fez uma abertura para você submeter projetos. Aqueles que fossem contemplados iam receber uma licença em Unix, um treinamento que foi dado aqui em Brasília e uma cena Landsat. Eu recebi o software, fui contemplado, recebi o software, o treinamento, a imagem Landsat eu estou esperando até hoje, mas foi muito legal. E assim, inclusive foi muito legal a linguagem de programação deles, o legal. Sim, Né? sim. Eu me lembro da gente, no meio do curso, tinha um bug, aí parava, se ligava para São José para saber como é que resolvia e tal. Enfim, estava sendo implementado. Eu vivi isso. Então, falar de Spring, para mim, é algo que mexe com o meu emocional por causa da vivência do passado e das possibilidades. Eu tenho várias aulas gravadas no PDISL com Spring, eu gosto muito, acho um software fantástico. Fantástico. Acho muito legal. Muito bom, muito bom. Em quinto lugar, eu vou me permitir citar White Box Tools. White Box Tools eu acho um software muito, muito legal. Tanto a sua versão gráfica em Python, né, que é o Runner, né, o WBT Runner, como a interface para o QGIS, né, o plugin para o QGIS. Eu uso ele muito dentro do plugin. Acho que é talvez um dos softwares que tenha um dos melhores pacotes de funções matemáticas e estatísticas para dados raster. Isso para mim é assim fantástico. E muita coisa legal, principalmente também dentro dessa linha de análise de bacias hidrográficas. Porque existem algoritmos específicos, técnicas específicas para leitura de dados de bacias hidrográficas. Eu particularmente sou fã, sem falar, claro, no módulo de filtros deles, que é extremamente poderoso. E é um misto, né, de SIG, de PDI, tem uma estrutura de processamento LiDAR, tem uma estrutura de Machine Learning também, tem um módulo de análise hidrológica muito bacana, então, e também a parte geomorfométrica, né, as análises geomorfométricas. Eu não usei o Whitebox versão interface gráfica, né? Tá. Desde do GET, né, o GAT, eu exato. utilizava plugado no QGIS. Entendi. E o que eu fazia muito era comparar, por exemplo, eu estou escrevendo algum script, alguma coisinha, para essa parte de análise de bacias, né? A compacidade, índice de circularidade, vazão, enfim, qualquer coisa do tipo. Eu escrevi o script, e aí o que eu fazia? Eu rodava, via o resultado e rodava o mesmo no Whitebox. Aí se casasse, falava, beleza, estou no caminho certo. Né? Eu gosto de fazer muito isso, e eu fazia muito com o Whitebox, né? No QGIS, porque eu achava, assim, era fácil de utilizar e era rápido. Sim. Né? Ele rodava muito rápido, mesmo como um plugin, como uma extensão no QGIS, ele rodava muito rápido, assim como é o Orfeu também, que roda bastante rápido, plugado no QGIS. Exato, é mais eficiente do que se você rodar ele pelo Monteverdi. Pois é, né? que é a que interface, é uma interface né? gráfica, que é um software da Agência Espacial Francesa, que a gente vai comentar também, né? Você comentou sobre o Whitebox GET e a gente viveu o descredenciamento. Não é bem um descredenciamento, é uma descontinuidade, melhor dizendo, era o termo que eu queria. Ele foi descontinuado e o novo, claro, existe hoje uma visão mais comercial, né? Era um professor, o líder desse grupo do Whitebox GET é um professor de uma universidade no Canadá,
né? E eles montaram uma empresa, então eles estão vendendo módulos, o que é super aceitável, tranquilo e tal, mas eles têm uma disponibilidade de dados abertos Sim. muito grande, e eu coloco o Whitebox, eu diria que eu colocaria na mesma categoria, e talvez até na mesma numeração, em quinto lugar, junto com o Whitebox, o Orfeu Toolbox, que também é uma iniciativa muito legal, que eu não conheço para fazer fusão de dados, algo mais didático, como. Sim. Também tem Ele não módulo esconde, né? tem módulo de processamento de radar, tem segmentação, análise orientada a objeto. É muito, muito legal o Orfeu Toolbox. Eu gosto muito. E veja, a gente já está jogando mais um, porque a gente falou que ia falar de 10, já falamos de 11 e o Orfeu Toolbox seria o 12º. Daqui a pouco a gente tem que mudar o nome do episódio para 12, Os né? 12 é. Os 12 Mas é porque eles são bem parecidos, né? Na são. verdade, inclusive os dois têm API R e API Python também, que dá pra Uhum. gente consumir, né, os algoritmos. E eles são assim muito intuitivos para utilizar, é muito facinho. Eu acho que a pior parte é você plugar no QGIS. É o mais Assim, complicadinho, né? é O mais que nem chatinho. é esse, Nem esse é bicho de sete complicado, cabeças, né? exato. Mas o resto, cara, é muito tranquilo. Essa questão, a parte de difusão é muito, 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 muito facinha. Eu gosto de um módulo do Orfeu que é o mosaico. Eles Nunca têm usei. um mosaico com feathering, que é quando para eliminar a linha, né? Então você junta as duas e aí ele Hum, elimina totalmente aquela linha e tem tanto essa técnica que chama feathering de ela vem do PDI mesmo, processamento uhum, de imagens mais geral. E sim. também a harmonization, né? Então você pode rodar tanto essa técnica para deixar as coisas mais coladinhas, né, espacialmente, e harmonizar a cor, né? Isso Então, no Orfeu. no Orfeu. Então Tá. você pode jogar esses dois juntos e Uhum, você pode fazer isso banda a banda, ou você pode fazer isso levando em consideração uma composição a RGB, e aí uhum. ele pega esses valores do RGB. Então é muito, muito bom. Eu lembro que eu fiz um mosaico com uma cena que tinha 50 centímetros de resolução espacial, só que era uma cena enorme, que cobria assim 100 quilômetros, uma coisa assim. E na verdade o mosaico eram várias imagens, várias cenas, e era meio que um retalho assim, porque não tinha cena quadradinha, sabe? Então tinha algumas que era retangular, outras que eram buffer, os caras imagiaram e eles pediram, ó, eu quero essa área aqui específica desse rio, 30 metros margem a margem, né, de buffer. Aí os caras imagiaram e fizeram o buffer, E cortar a cortaram. imagem no buffer. Já E recebi aí era, esse. cara, aí era o buffer que era essa cobrona assim, aí mais uma imagem assim, era uma bagunça. Mas eu sei que no final ficou muito assim, o resultado ficou absurdo de bom, porque eu consegui rodar com esses parâmetros particulares, né? O Whitebox tem um módulo muito legal de harmonização de imagens, de duas Sim. cenas. Eu, inclusive, gravei uma aula para o PDI-SL, que é a harmonização de contraste, utilizando essa lógica desse módulo, né, de contrast homogenizer. Né? E é diferente do que tem nos plugins, como por exemplo no QGIS, que tem esse contrast homogenizer, que você é só visual, É, né? Ele não grava. No caso do Whitebox e do Orfeu, você gera o arquivo e aí você tem a possibilidade de utilizar as imagens já corrigidas, já harmonizadas, né? Que você faz o quê? Uma análise do histograma acumulado da imagem de referência em relação a outra imagem, e você organiza e harmoniza o histograma de uma imagem em relação a outra, e você acaba eliminando as diferenças. Isso acontece muito quando você tem nuvens, quando você tem uma queimada, uma bruma na sua cena, algumas interferências atmosféricas que vão gerar, né, em imagens dentro de um mosaico uma diferença muito grande. E isso. aí eu usei no Whitebox Tools, não tinha usado no Orfeu. Cara, Boa dica. esse do Orfeu é muito bom, porque esse feathering, ele é local. Uhum, Ele só atua onde uma imagem cola na outra, né? maravilha. Esse é bacana. Eu acho que a gente pode juntar em quinto lugar os dois toolbox, né? O É, Whitebox Tools e o Orfeu Toolbox. São os dois sim. toolbox aí, estão juntos, então, né? A gente coloca em quinto lugar. Em quarto lugar,
eu gostaria de citar o LeeWorks. Cara, o LeeWorks é uma iniciativa anterior até ao Snap, né, que é de um grupo, né, de ensino secundário, né, da Agência Espacial Europeia. Ele, só para a gente ter uma noção de como a coisa organiza, né, eles têm na Agência Espacial Europeia um portal europeu de observação da Terra para escolas secundárias, EduSpace. Então, ele foi feito, ele é idêntico ao Snap, só que ele é muito mais simples. Os algoritmos são os tradicionais, você tem paralelepípedo, distância mínima, máxima verossimilhança. A análise de contraste é muito simples de se utilizar, é um software leve e eu tenho utilizado na graduação, além do GVSig para o pessoal da agronomia, para as ciências ambientais eu utilizo o LeeWorks e o TerraView, porque eu gosto sempre de pelo menos 2 softwares nas disciplinas efetivamente de processamento, eu gosto de utilizar pelo menos 2 softwares para evitar que o estudante fique na mão quando o software deixar de existir. Ou seja, o cara vai olhar e vai dizer, não, tá, eu sei, e esse software aqui tem um módulo similar, eu só preciso entender como é que ele funciona, porque eu já sei a teoria que está por trás e eu quero ter essa autonomia, né? Então, o LeeWorks eu acho assim um software sensacional. Professores que dão aula de sensoriamento remoto, fiquem atentos a esse software. LeeWorks ESA é feito pelo TerraSigna, que é uma empresa que disponibiliza esses dados, também múltiplas plataformas, múltiplos sistemas operacionais. Funciona muito bem, só que é um software mais específico para PDI. Agora, é show de bola. Eu fiz eventos o ano passado, aquele de detecção de mudanças para desmatamento na Amazônia, eu fiz praticamente toda a análise no LeeWorks. Né? E funciona muito bem, o corte de histograma, enfim, o fatiamento. Muito, muito, muito legal. Não sei se você já trabalhou com ele. Eu trabalhei pouquinho, inclusive acompanhando o workshop, né? Mas eu acho que de todos da lista, esse é o mais didático. Eu também acho. Também Eu acho acho. que seria uma decisão muito acertada assim utilizar ele com o pessoal de Se eu tivesse que graduação, escolher né? um software só para dar aula, seria ele. Eu resolvo tudo que eu preciso nele ali. Até mesmo as coisas que eu faço especificamente para agronomia, é fácil a implementação porque a calculadora raster dele é facílima. É muito simples, né? Ele tem a mesma estrutura, a mesma cara do Snap, só que ele é bem, bem mais simples, bem mais focado para um ensino mais básico do fluxo de processamento, do início até o fim. Sim. Eu acho fantástico isso. Muito bem, estamos caminhando para o final, vamos chegar no nosso terceiro lugar, e aí são Pode. 2 softwares, a gente pode colocar os 2 juntos, porque os 2 são baseados na mesma biblioteca, TerraView e TerraAmazon. TerraView, um software mais didático, né, mais educacional, TerraAmazon pela possibilidade de você criar grupos, de você fazer links com servidores externos, ele é mais robusto, tanto que ele tem sido utilizado nas metodologias do DETER, por exemplo. Né? Se você pegar a metodologia PRODES DETER, hoje eles optam pelo TerraAmazon, que é um software bastante interessante e que herdou, os 2 herdaram, as mesmas estruturas de módulos de processamento do Spring. E ele é um misto de SIG e PDI, análise, banco de dados, vinculação com PostGIS, com PostgRE, enfim, é bem, bem interessante. Eu utilizei pouco assim. Na verdade, eu utilizei mais o TerraHydro, né? Que TerraHydro? que é voltado para análise hidrológica. Eu lembro que eu rodava muito, É né? também TerraLib, né? Também a base é Isso, TerraLib. Eu não trabalhei isso. com TerraHydro. Eu rodava, né, nesse contexto do estágio, né? Eu rodava como era para analisar essas áreas alagáveis e tal. Eu rodava o RAND, o modelo RAND, que é RAND se escreve igual mão em inglês, né? Que ele calcula essa extensão, né, de zonas de alagamento
E aí você pode calcular para uma planície específica, para um curso d'água específico. Eu lembro que esse modelinho ficou bem famoso quando ele conseguiu calcular o caminho ali da lama de Mariana, né? Claro que isso pós-desastre, né? Claro, claro. E quando você compara a imagem do desastre com o Com o modelo, modelo cara, casa bonitinho. é bem, Casa bonitinho. bem, E aí bem coerente, né? Isso. Eu utilizava bastante o Terra Hydro para fazer isso, mas a lógica é a mesma, né? Você Uhum. entra, ele te pede ali para criar uma instância no banco, né? No Postgres, e aí você coloca, né? Insere todos os seus dados e tal. Assim como os primeiros que a gente falou, ele tem uma curvinha de aprendizado, né? Sim, Mas sim. depois que você, assim, se você tem Vence rodado, ela, né? pô, você passa um diazinho ali rodando, cara, É, acabou. Você já pega a exato, manha. exato. É muito legal, é muito Você bom. pega uma certa intimidade, né? Já começa a bater nas Isso, costas e chamar de meu chapa, né? É por aí. exatamente. Eu acho assim, por exemplo, o módulo de correção geométrica do TerraView barra Terra Amazon é imbatível em relação aos outros. Em termos de didática, é talvez o único módulo que eu utilize na graduação com mais ênfase, e por isso utilizo dois softwares, é porque eu acho muito legal, principalmente a disponibilização de dados automatizados, mas mesmo quando você está fazendo a determinação manual dos ground control points, quando você vai para o seu quarto ponto, ele já aloca em função do ajuste linear que é feito tanto em X como em Y, ele já, em função do ponto marcado, ele já te gera um outro ponto, né, na imagem que vai ser georreferenciada, ou que vai ser registrada, no caso, registro imagem. E aí você só precisa reposicionar e vai vendo a mudança de erro médio quadrático, né, para definir essa questão. Sim. Eu acho sensacional. E fazer modelo linear de mistura espectral neles é show de bola. Tinha muito problema na versão anterior. Eu perturbei muito a moçada com Como um relação a bom isso. usuário. Como bom usuário, exato. E inclusive mandando mensagens para as pessoas que eu conhecia e tal, que estavam dando aula, trabalhando no projeto, para a gente entender isso, né? E porque inicialmente você pensava na questão e tinha uma limitação que era tem que ser 3 bandas e 3 end members. Você não podia fazer nada diferente disso. Aí eu conversei com o Sadek, né, o Luiz Sadek, que é do Tecnologel e amigo nosso que já teve em vários episódios de podcast aqui. Mandei uma mensagem para ele. Eu falei, Sadek, você sabe por quê? Ele disse, eu vou ver com o pessoal que desenvolve o TerraLib, que desenvolveu e está no suporte do software. Ele disse, não, é uma restrição do software. Eu falei, mas isso não segue algumas premissas do modelo linear de mistura espectral. Então a gente precisa ajustar isso para que a coisa fique, né, dentro de um contexto que siga a teoria. Porque o Spring rodava. O Spring você tem, quando você está trabalhando com um modelo de mínimos quadrados com restrição, né, você parte do pressuposto que você vai ter o número de end-members menor do que o número de bandas. Isso, Né? sempre N-1, né? N-1, exato. E você pode até usar mais bandas, mas aí eles mudaram e criaram um modelo sem restrição, com restrição e a integração mínimos quadrados com nas componentes principais, o que deixou o software muito, muito generoso, muito legal. Né? Então, eu acho que o grande problema do TerraView e Terra Amazon é a mesma lógica de linguagem de programação, de que as bandas começam em 0 e é sequencial. Então, se você tiver com uma banda 8A do Sentinel, você tem que saber qual é a sequência dela dentro do seu dado empilhado para você saber se é banda 0, se é 1, 2, 3, ou seja, sequencial. Tirando isso, o resto é bem fácil de usar. Eu já estou acostumado um pouquinho acostumado, né? Eu ainda apanho um pouco, mas Nossa, eu que tenho déficit de atenção, amigo, eu preciso botar isso no papel e falar, peraí, o 0 aqui está correspondendo a tal começa banda. com 0. Exato. Senão, não vai. Senão, não vai. Mas é uma iniciativa brasileira, eu acho sensacional, acho que tem que ser divulgado, tem que ser utilizado e bastante difundido, que a gente faça bastante trabalhos com eles, né? E eu os coloco aí na terceira posição, já está no pódio, né? Já está no nosso pódio Já aqui, chegamos no pódio. né? Em segundo lugar, Snap, Sentinel Applications Platform. Cara, Esse aí é esse pesado. é violento.
Esse só tem um problema. Agora, não sei se você já está rodando a versão 9 ou se você está trabalhando Eu só com a tô na API. 8. Está Eu na tô na 8. 8. Tô na Cara, vá 8. para 9. É? Vá para 9. Tem Eu vou fazer muita esse coisa legal. Muita coisa update. legal. Você tem ali várias implementações muito, muito legais. É um software grande, pesado, demora para baixar, tudo Sim. bem, mas eu fiz essa última masterclass, a detecção de mudanças por garimpo na Amazônia, a exceção do QGIS que eu utilizei para decompor a imagem e depois compor, fazer o stack data sem uma banda. A exceção disso, o resto eu fiz toda a masterclass, e foram 3 horas de masterclass, 1 hora de teoria e 2 de processamento. Eu fiz tudo no Snap. Tudo no Snap. Cara, e para quem trabalha SAR, é o melhor dos mundos. Não, assim, aí se a gente estivesse elencando aqui os melhores para Os trabalhar com 10 melhores radar, softwares para trabalhar com radar é em décimo, Snap. Em 10 nono, Snap. Snap. 10 Oitavo, Snap. Snap. Sétimo, Snap. E até o primeiro lugar, Snap. Né? Como é simples, né, cara? Eu lembro inclusive, estava assistindo uma live sobre o tema e o próprio Sadek comentou, ele, cara, como tá fácil Uhum, processar imagens SAR, qualquer uma, uhum. hoje em dia, né? Porque É. tá tudo muito na mão e além de estar na mão, assim, além de você saber exatamente, né, onde você vai, qual é o botãozinho que você aperta, qual é a caixinha que você move, enfim. Além disso, a performance é muito boa, Uhum, né? Então é tudo muito rápido. É claro que se a gente comparar com 10 anos, né, atrás, a gente tem mais memória, a gente tem mais processador, tudo bem. Mas mesmo assim, o software, né, os algoritmos ali são bem escritos, otimizados, né? Lembrando, uhum, ali é tudo escrito em Java, uhum. né? E eles são bem escritos, otimizados e tem uma performance muito boa, cara, A muito boa, possibilidade assim. de automação, como a gente falou no Isso. episódio Então passado, você né? pode automatizar os seus processos tanto via Graph Builder quanto via API, né, em Uhum, Python e isso é muito bacana porque, cara, você processar uma cena inteira assim em questão de segundos, uhum. né, é absurdo, né? Para quem trabalha com Sentinel-1 sabe, principalmente as cenas SLC, né? complexas, né, Single as Loop SLC, Complex. você tem 5 gigas, Isso. né, uma cena dessa. Falando nisso, não sei se você viu, hoje foi divulgado pela Agência Espacial Sim, Europeia vi. o fim do Sentinel-1B. Né? Eles não Já, conseguiram já não vinha bem das voltar. pernas, né? Desde Já não vinha bem dezembro, das né, que ele pernas. estava fora Sim, sim. de funcionamento, e hoje eles decretaram o fim do Sentinel-1B. Né? Mas tem Eu, aí eu- a o possibilidade de próximo, um né? C, né, e de um Isso. D, além do Biomass, e também do NIRSAR, que aí vai ser uma iniciativa da ISRO, né, que é a Agência Espacial Indiana, com a NASA, que aí você vai ter duas Sim. bandas, né, banda L e banda X. E você vai ter a banda. Aliás, perdão, banda L e banda S. E você vai ter também o Biomass na banda P, Sim, né? sim. Eu vou só confirmar se essa banda, eu tenho quase, Nirsar, eu tenho quase certeza que, quer ver? Nirsar, bom, Mas isso é complicado, né? Eu lembro assim, de estar conversando com o Osmar, né, com o meu orientador, uhum, e desde o início já não era ideia utilizar um B, porque a gente já não tinha uma cobertura de Sentinel 1B constante. uhum, Né? Enfim, eu não sei se o negócio já estava dando problemas naquela época, isso eu estou falando 2020 por aí, quando eu comecei a escrever a tese, e, e eu lembro dele falando, cara, a gente não tem a mesma, você não tem a mesma cobertura temporal, a mesma revisita principalmente para o Brasil como um uhum, todo, do 1B e do 1A. 1A é constante, é uhum, certinho, cara, a cada 12 dias você vai ter. Agora 1B não. Tinha dia que tinha um B, uma imagem por mês, né, em um mês, aí você ia ter no outro mês uma 1B. Então uhum, já estava meio atropelado, sabe? Inclusive, ele até falou, cara, não vamos trabalhar com 1B para manter a coerência, né, do intervalo de tempo.
Perfeito, Então, né, se perfeito. temos a cada 12 dias, vamos trabalhar com um A que tem a cada 12 dias certinho, né? Isso. Ó, Então, estou conferindo aqui, Gustavo, NISAR é uma iniciativa NASA e a SARO, né, que é a Agência uhum. Espacial Indiana, é banda L e banda S. Ah, Exatamente isso. Vai ser o primeiro satélite, uma primeira missão de satélite radar com duas regiões, né, duas bandas de micro-ondas, da banda L e a banda S. sim, E sim. a banda P, né, no Biomass, que também é Isso. algo que está previsto aí para o ano que vem. O NISAR também ano que vem, então tem muita coisa legal para ser feita aí, principalmente na área de vegetação. Isso vai trazer um Sim, incremento muito grande, né? sim. Lembrando que né, o pessoal deve estar pensando, mas e o SRTM? Não tinha duas antenas também, mas o SRTM estava no ônibus espacial. Ele não estava no Exato. satélite. Na Então, Endeavour. Na isso. Endeavour, Então, exato. as antenas, elas se abriam ali, né? E abria para fazer o espaçamento entre um e outro, Uhum, para interferometria. exato. E era dentro, toda essa estrutura era montada dentro do ônibus espacial. E ele Uhum. ficava de costas, assim, né? Para a Pro superfície. planeta. Muito Exato. louco. Muito doido, muito doido. Eu tenho você já viu, né? Eu tenho um Sim, parafuso do, que do... teve num dos voos da Endeavour, eu ganhei de um amigo da Agência Espacial Brasileira. Aí tem um parafusinho numa estrutura de acrílico e dizendo, isso daqui fazia parte do equipamento tal, esteve no voo, na missão da Endeavour no dia tal, até o dia tal, no espaço. Eu falei, legal. Cara, aliás, eu acho assim, É. a gente que é da área, a gente curte muito esse lance de souvenirs e tal, lembrancinhas, e eu Uhum. acho que cabe muito um stories ou, enfim, uma publicação de você mostrando todos os que você tem. Que, galera, é muita coisa massa, sabe? É muita lembrancinha, muito souvenir legal, Tem, e tem eu muita acho, coisa e legal. eu, cara, ali você tem que fazer um post e mostrar pro pessoal. É Vou muito fazer, doido, vou é me muito doido. organizar para isso. Né? Eu tenho, por exemplo, um disco de cristal com o lançamento do Cibezoom, Sim. né? Do pessoal da Agência Espacial Chinesa, que eles mandaram a caixinha toda bonitinha e tal. Eu tenho essa estrutura. Fora os pins, Estação Espacial Pois Internacional, é. pedaço de meteorito, enfim, eu tenho muita coisa Cara, interessante. dá uma publicação massa, assim. O pessoal vai curtir muito, porque a gente gosta pra caramba, mas não tem isso aqui muito no Brasil, né? Mais fora, Exato. assim. Você tem que pegar mais de fora. Mas tem muita coisa interessante ali. Tem sim, tem sim. Tem astronauta, tem ônibus, É, tem a Mir, tem um monte de coisa legal. rover, tem É, tudo. eu preciso comprar depois é o Amazônia 1, aquele que você tem Ah, lá. É, fez sucesso, hein? Eu é. postei lá o Stories, né, com o livro que meu sócio me deu. Uhum, E no fundo tinha uma miniaturinha do Amazônia 1 impressa em 3D. Achei no uhum. Mercado Livre na época. Rapaz, choveu de perguntas. É, Me manda o link. Quando você comprou, me manda. Foi na China, no AliExpress, não sei o que. Eu falei, não, foi no Mercado Livre aqui mesmo. eu vou adquirir para colocar no meu, Ela é muito bonitinha. na minha coleção ali na estante que você conhece. Sim, sim. E para a gente fechar o nosso episódio de hoje, ninguém mais ocupa o primeiro lugar do que o QGIS. Isso daí não tem discussão. Não tem discussão. Cara, e QGIS que é história algo bonita, né? fantástico. É Que muito história legal. bonita. Muito legal. A gente estava comentando, né, no meio do episódio aqui, que eu comecei no 1.8, o No Lisboa, Quantum GIS ainda, né? Quantum Giz, e assim, ele devia e muito para os outros, né? Isso é muito louco, cara, que a gente via, jamais iria imaginar. Eu lembro que o executável dele na época era coisa assim de 60 megas, sabe? Uhum. E hoje você tem um Ah, Megazord, um o negócio gigante de um. 3.10 que eu tenho no meu computador velhinho lá é na faixa de 400 mega e tal, por aí, Sim. né? Cara, você tem instaladores que beiram giga, sabe? Ah, hoje Isso, sim. sim, então, você tá falando isso, então isso é ruim porque é pesado. Não, é porque tem Não, tanta tem coisa muita ali, coisa legal. cara, você consegue fazer, assim, tudo dentro do QGIS, Exato. sabe? É absurdo o quão potente esse software se tornou e, e o quão agregador também, né? Eu acho que Uhum. essa vertente de agregar não só outras plataformas, como a gente já comentou aqui, Whitebox, Saga, Grass, Grass, O R, Orfeu Toolbox, cara, tudo isso você Gedal. pode, GDAL, tudo isso você pode plugar ali
E não só isso, mas como os próprios plugins, né? Então, Exato. a comunidade ela é dona e ela merece todos os méritos pelo software. E enquanto comunidade, não é só comunidade de desenvolvedores, não, mas também é de usuários. Né? Eu Uhum. acho que isso é muito, muito, muito importante e aqui só mostra a potência que o software livre tem e que a comunidade que utiliza e desenvolve software livre tem dentro das geotecnologias. Né? Hoje em dia, não tem como uma pessoa ter entrado no ramo de geotecnologias, não conhecer o QGIS ou não ter pelo menos visto. Então, não é só questão de algoritmos e de processamentos, mas o próprio desenvolvimento do QGIS é muito interessante. Uhum. Você tem C++, né, como a base, Python, muito Uhum. Python, e tem Todos os plugins são em Python, né? isso. E tem uma coisa muito interessante que é para a parte de interface gráfica. Assim. Então, o pessoal de front-end que usa bastante, que é o Qt. Uhum. Assim, na hora de falar, o pessoal costuma falar Qt, né? Uhum. De bonitinho e tal. Que é um framework em C++ só para desenvolver telas, só para interface gráfica, tá? Para assim, para o pessoal que não é muito familiarizado, o framework ele é vamos dizer assim, um nível acima das bibliotecas, né? Ele tem um nível maior de complexidade. Uhum. Então, framework é quase como se fosse um software, um pequeno software ali rodando na sua linguagem de programação. Então, por exemplo, o TensorFlow é um Sim. framework de inteligência artificial. Então, Uhum. você tem maneiras de escrever e de chamar funcionalidades, enfim, eu quero definir uma arquitetura de uma rede neural. Ele tem uma forma de escrever que foge um pouco do Python. Ela é Uhum. específica daquele framework. E assim são os frameworks. Existe framework para um monte de coisa, desenvolvimento web, enfim, interface gráfica como o Qt, e o Qt é utilizado no QGIS para fazer interface gráfica. E isso mostra que com o crescimento do software, né, com essa popularização, veio a preocupação com a interface, veio a Uhum. preocupação né, com a experiência do usuário. Ela precisa ser boa, ela precisa ser bacana para o cara utilizar aquilo ali sempre. Exato. Entendeu? Para o cara, inclusive, ter vontade de reportar algum bug, algum erro quando ele acontecer. Né? Uhum. Porque se não for tão legal assim, deu um bug, cara, deixa, vou utilizar outro. Né? Exato. Exato. Mas isso é muito legal, cara. E para mim é o maior, é o melhor case, né, de sucesso de um software livre dentro das Não geotecnologias. tenha dúvida. Fica no primeiro lugar, com Sim. certeza. E eu te digo mais, não sei se você já teve a oportunidade de acompanhar a comunidade QGIS no Telegram, por exemplo. Cara, se você não ficar atento, quando você abre, você tem 800 mensagens. O mundo todo, o tempo todo, tô com problema nisso, com problema naquilo e tal. A divulgação dos QGIS Open Day, eu tive a honra de fazer parte de um dos QGIS Open Day Brasil, né, no primeiro semestre do ano passado, em que eu mostrei todo o fluxo de processamento sendo feito no QGIS. Algumas pessoas, depois que eu fiz essa apresentação, me perguntaram por que você não cria um curso de PDI no QGIS? Porque eu falei, eu não gosto de dar curso de software. Eu não É, sou uma pessoa que dou curso de software, dou curso de processamento. Então, o processamento eu quero fazer em vários softwares e aproveitar o que tem de melhor. sim. Posso depois até pensar, se houver demanda, em criar algo mais simples, o fluxo todo no PDI, do PDI dentro do QGIS, como uma oportunidade para o cara que quer trabalhar só com aquele sistema. Mas você hoje vai do básico ao avançado, passando por todas as etapas tradicionais do processamento digital de imagens, usando o QGIS. Sim. Você pega todos os cursos que a gente tem hoje no mercado, ou pelo menos boa parte deles, na questão de geoprocessamento e geração de mapas, todos eles têm alguma coisa no QGIS. Ou é o curso todo, ou é metade do curso, ou é uma parte generosíssima da estrutura. Né? É um software absurdo, absurdo. Ele atende a todos, Uhum. né? Eu, Ah, eu eu estava cansei, vendo, agora tem plugin de redes neurais, sim, de processamento de dados LiDAR,
né? Tem, cara, muito. Fora Sim. o Akatama, que para mim é uma das coisas mais geniais, que é para você verificar a acurácia de Fazer validação. dados raster, né? Sim, sim. É, Muito, muito bom. eu Desert acho le- Saka. E sem isso. falar do Semi-Automatic Classification Plugin, que é um primor, né, cara? Ele É um por si software dentro só do é um software. software. O Nmap Box também, que agora a agência alemã, a DLR, desenvolveu, que eles desenvolveram um software dentro do QGIS, é um plugin, mas é um software dentro do software para você processar dados hiperespectrais do Nmap, né? Cara, você Fantástico, cara. pode fazer tudo, cara. Assim, eu tô. Ultimamente eu fico fascinado nos mapas, né? No produto final. Uhum. Mas eu gosto muito da estética dos mapas. Então, por exemplo, eu vejo muito arquiteto que faz planta baixa. Sim, meu filho está fazendo arquitetura no Mackenzie, em São Paulo. As disciplinas dele de topografia foram todas no QGIS. Aí. Aí ele me Então, falava, pai, eu tô com uma dificuldade aqui e tal, não sei o quê. Fazia uma call comigo. Ele mora em São Paulo, né? Meu filho mais velho tá agora fazendo arquitetura. Depois de mais velho, resolveu, né, seguir essa área. E topografia, cara, tudo. Inclusive o processamento dos dados LiDAR do sim, GeoSampa dentro do QGIS. Cara, sim. fantástico. Cara, Fantástico. e eu fico assim, como que a pessoa, né? Olha o que a pessoa conseguiu construir, assim. Assim como. Eu tô falando aqui da arquitetura, mas, por exemplo, os mapas que a Fernanda faz, né? A Fernanda Uhum, Rezende, os mapas que o Anderson gera, os uhum. mapas que o Henrique da Ambiental Pro gera, os mapas dos meninos Da da Ambigel, Ambigel, né? exato. A Luana, o Marcos e agora o O Christian, né? Christian também, exato. Então, é assim, cara, são coisas absurdas. Você tem uma potencialidade em todas as vertentes da Uhum, criação, né? Desde o processamento, da manipulação, do tratamento básico ali, ou da própria criação do dado, uhum. né? Então você tem uma potencialidade desde dessa parte até da apresentação, da representação do seu resultado. Exato. Assim, é absurdo, cara. É uma coisa que eu nunca imaginaria assim que chegaria, né? Lá na versão 1.8, eu jamais imaginaria que chegaria nesse ponto que Exato. chegou hoje. Exato. Eu acho assim uma questão fora de série. Eu acho que a gente explorou bem, né? Um episódio relativamente longo para a gente falar É, sobre muita coisa legal, né? Mas eu acho que vale muito a pena e avisar, né, para as pessoas que nos acompanham, principalmente os que estão na nossa lista de e-mail, que hoje, quando vai ao ar esse episódio de podcast, você que se inscreveu na nossa lista de e-mail, você vai receber, né, as informações sobre a abertura da nova turma PDI com Python com uma condição especialíssima. Mas é só para quem está na nossa lista, nós isso. avisamos no episódio anterior, né? Então, fica atento. Se você quiser, é só entrar no meu site lá, o profgustavobatista.com.br, que Que aí ele já você cai já na vai lista. cair, você já vai receber os Sim, e-mails, caso queira aproveitar essa sim, oportunidade sim. dessa nova turma, terceira turma PDI com Python, que a gente está abrindo aí, um sucesso, né? E com um módulo novo, né, Gustavão? Um módulo Exatamente, né? novo. Tem a condição especial que o professor falou, não é o módulo novo, ou seja, tem Não, isso condição é a especial mais. Isso é e um a módulo mais. novo, tá? Exato, Então, exato. o negócio está muito bom. Enfim, a gente passou, eu não sei se o pessoal vai estar lembrado aqui, mas alguns episódios aí para trás, né? A gente informou que a gente fez uma reunião e tal, então a gente passou um dia inteiro aí para decidir quais seriam os próximos passos e Uhum, agora vocês estão colhendo aí os frutos desses próximos passos. A gente conseguiu negociar bastante coisa e uhum. tenho certeza que esse segundo semestre vai ser muito legal, tanto para o PDI com Python, quanto para o PDI SL, Para os quanto para sistemas os sistemas sensores. sensores Exato. e outros, né, outros projetos que a gente ainda vai lançar de curso, então vai ser muito bacana. Isso. Agora, no mês de setembro, a gente vai abrir as inscrições para o curso Sistemas Sensores também. Então, fiquem atentos que a gente vai fazer uma divulgação, vai fazer um evento para vocês terem acesso a esse novo curso que a gente está propondo para vocês. Tá legal? Isso. Eu acho que é isso, né, Gustavão? Podemos encerrar o nosso episódio 135 sobre os 10 melhores softwares FOSS
em geotecnologias. Acho que a gente cumpriu bem com o proposto, né? Sim, a gente passou lembrando os 10 melhores na nossa humilde opinião, Exato, que né? acabaram sendo 12, Foi um né? pouquinho mais de 10, um pouquinho mais de 10. Exato. Em torno de... Mas, é, mas assim, é muito legal você conhecer, né? Não precisa ser um heavy user, né? Você não precisa ser o cara, o que comanda, o que sabe tudo de Grass, de Saga, de TerraView, enfim. Mas é bom você conhecer, né? É bom você tirar um tempinho, abrir, faz um processamento que você já conhece, processamento simples, né? Que você já está acostumado a fazer, roda ele, vê se teve algum ganho, vê se teve alguma diferença com o software que você está acostumado a utilizar, né? Tanto em termos de tempo de processamento quanto de próprio resultado, né? Exato. Que às vezes, principalmente no PDI, principalmente processamento digital de imagens, é comum que o mesmo algoritmo em plataformas diferentes ele dê um resultado um pouquinho diferente. Exato. Isso tem a ver com a própria implementação, são nuances, né, do algoritmo, nuances da linguagem também, é muito importante, da linguagem de programação que foi utilizada, mas é legal a gente perceber isso e tentar utilizar, né, fazer um tour aí por esses softwares, é tudo muito fácil de você baixar e tal, de acessar, é bem acessível, né? Então a minha recomendação é essa. Dê uma passeadinha e veja aí se é bacana mesmo, se é tudo isso que a gente falou, né? Ou não. Maravilha. Gustavão, se cuide, cara. Uma boa semana para você, uma boa semana para você que nos ouve e nos vemos semana que vem com mais um episódio do fascinante mundo do sensoriamento remoto. Um grande abraço. É isso, um grande abraço, pessoal, um abraço, professor, e uma boa semana aí para todo mundo. Tudo de bom. Tchau, tchau. Valeu.